Hoje é dia 20 de novembro de 2021, sábado. Nós estamos fazendo o culto no lar e dando sequência à leitura da obra Amor e Luz, uma obra organizada por Rubens Silva Germinazzi. Nós estamos atualmente na página 192 da primeira edição, uma obra comemorativa aos 50 anos da mediunidade de Chico, e o Rubens colhe 20 depoimentos permeados por mensagens do Emmanuel, exclusivos para esse trabalho aqui. E agora nós estamos na página 192, onde iremos ler o depoimento de José Gonçalves Pereira, morador na rua Numa Pereira, do Vale 25, São Paulo, e ele vai dizer a respeito do pai dele, Horácio Gonçalves Pereira, nascido em 11/3/1874 e desencarnado em 5/11/1930. A obra foi organizada em 76, portanto, 76 até 30, mais de 40 anos. Diz o José Gonçalves Pereira: meu primeiro encontro com Francisco Cândido Xavier foi em 17/8/1951, quando fui a Pedro Leopoldo em companhia de Pietro Ubaldi, Dr. Clóvis Tavares e Antônio Batista Lino, tendo sido apresentado antes pela senhora Zaira Junqueira Pitt, pessoa muito querida de Chico. Nessa ocasião, Jesus ofertou-me a oportunidade de co-participar de uma reunião na Fazenda Modelo, com a presença do doutor Rômulo Joviano, quando nosso querido Chico recebeu a mensagem de Francisco de Assis, endereçada a Pietro Ubaldi, impressa no livro Conferências no Brasil, editora O Pensamento. No advento dessa mensagem, Pietro Ubaldi também recebia a sua. Vós, o seu guia espiritual, o apresentava. Vós, o seu guia espiritual, o presenteava com a sua presença. Muito admirados e emocionados, percebíamos o ambiente se tornar aos poucos todo iluminado. Sentíamos a grande elevação espiritual que aqueles momentos possuíam. O interessante é que os participantes, em número de 12, vieram de vários estados brasileiros e, maravilhados com o acontecimento, não cansavam de comentá-los entre si. Pietro Ubaldi, emocionadíssimo, não só com o conteúdo dessa riquíssima mensagem, como também e especialmente pela maneira profunda da identificação com as suas necessidades. E em vista disso, muito a comentou durante o nosso período de regresso,
Posteriormente, mantivemos novos encontros. Dentre eles, recebemos, em 1952, uma mensagem de minha mãe. Quem diz isso é José Rodrigues Pereira. Recebemos em 1952 uma mensagem de minha mãe, Alvina Rodrigues Gonçalves Pereira. Nessa mensagem trouxe-nos novíssimas provas de grande valia, com identificações relacionadas com familiares. Deu-nos bases para confirmar o valor da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Destacamos como um dos valores acima mencionados os nomes dos meus irmãos e de meu pai, Horácio Gonçalves Pereira, que não havia sido mencionado ao Chico, mas pensava nele, ou pensava neles naquele momento. A questão da filha mais velha não aceitar o Espiritismo foi comprovada, pois em tempo oportuno ela se tornou espírita, assumindo a responsabilidade e tarefas na evangelização da infância e juventude. Assim, suas irmãs Geni e Eni, para que os leitores possam ter ideia do que mencionamos, a seguir transcrevemos a mensagem. Pedro Leopoldo, 7 de junho de 1952. Pedro Leopoldo, 7 de junho de 1952. Filho do meu coração, Deus abençoe a todos os seus passos, amparando sempre as suas realizações. Se o coração pudesse falar com letras, o que vai por dentro, por certo, as lágrimas de alegria que eu choro estariam neste papel, como notas de luz do amor que nos une para sempre. Quisera ter aqui, ao meu lado, igualmente a nossa Luísa e as minhas queridas netas, para envolvê-las no mesmo cântico de júbilo e reconhecimento. Entretanto, seu lar é para nós um santuário e sempre que me é possível lá me encontro, rogando ao Senhor nos conceda a felicidade de viver invariavelmente unidos em nosso ideal de renovação. Meu filho, tantos anos passaram
Mas o amor não se modifica. O tempo é como uma veste do nosso espírito. A roupa se altera, mas a alma, a nossa alma, permanece acima de todas as transformações e de todos os reajustes. Do passado até agora, muita mudança poderíamos registrar. Graças a Deus. Porém, digo com santa vaidade no coração, a maior de todas foi o seu crescimento e a sua fidelidade ao bem, meu filho. Lembro-me dos dias em que, conversando com você, tenro e pequenino, junto ao meu peito, pedi a Deus que fizesse do seu destino, uma linda história de auxílio, de triunfo para a nossa casa. Via Horácio lutando e pensava, hoje será difícil, mas os meninos serão homens e tudo melhorará. Agora encontro em nosso cantinho as bênçãos do seu esforço. Quando chego à sua casa, meu filho, tenho a ideia de que as gotas do seu amor se transformaram em flores de luz. Na bondade de sua companheira, que considero filha de minha alma, e no carinho das pequenas, encontro tudo aquilo que eu sonhei para o futuro. Louvado seja Deus, que ouviu as nossas preces, que ouviu as minhas súplicas e santificou nossa boa vontade. Você pergunta por seu pai, e devo dizer-lhe que ele vai passando bem, enriquecendo-se para a vanguarda do serviço que o espera no porvir. Você sabe que nada existe sem preço, sem conquistas espirituais. Conquistas espirituais reclamam de todos nós muito esforço. Horácio tem realizado muito e já colabora até mesmo em sua missão de amor. Lucinda tem atualmente lutado bastante. Amélia, a nossa Amélia,
querida, conta outras tarefas que não é permitido relacionar agora, e o nosso Benedito continua merecendo a nossa carinhosa atenção. Sei que você tem feito por nós quanto pôde fazer em sacrifício, em ternura, um filho e um irmão dedicado ao nosso bem. Contudo, peço ainda a você e a nossa Luísa, não se desanime. Não se desanime com as lutas. Há corações que se ligam aos nossos, obedecendo ao pretérito aflitivo e escuro que devemos amparar de longe e de perto, sem o desalento. As mães, meu filho, as mães não adormecem. Nosso amor é uma raiz viva e persistente no fundo da terra, ainda que a foice nos decepe os ramos renascentes, continuamos invisíveis, embora na profundeza do solo dos sentimentos sempre buscamos os meios para redimir, auxiliando, sustentando sempre nossos corações amados. Em casa, nossa Alvina tem recebido toda a nossa dedicação. Ela é uma herdeira afortunada de grande cultura da inteligência. E se tem ainda certas dificuldades em aceitar o Espiritismo em sua feição integral, tempo virá em que esposará nossos princípios de hoje com todos os primorosos recursos de seu cérebro e de seu coração, para o desempenho de lindas tarefas que trouxe ao renascer. Esperemos e confiemos. Desnecessário será dizer a você que contamos sempre com o seu devotamento, com a sua compreensão. Filho querido, a única identidade que nos torna reconhecidos além da morte é aquela que procede das boas obras. A caridade é a nossa luz para o grande caminho que o futuro descortina. Querido filho, a única identidade que nos torna reconhecidos além da morte é aquela que procede das boas obras. A caridade é a nossa luz para o grande caminho que o futuro descortina. Não se canse de espalhar bênçãos. Não olvidemos que sofrer para auxiliar é sempre o maior privilégio,
para o coração ligado a Jesus. Não se canse de espalhar as bênçãos. E não olvidemos que sofrer para auxiliar é sempre o maior privilégio para o coração ligado a Jesus. Que Deus nos abençoe, nos ilumine e, reunindo você, Luísa, as netinhas, no meu abraço, cheio de carinho, repleto de reconhecimento, sou, com todo o coração, a mãezinha muito amiga, que jamais os esquece. Alvina. Continuando ainda, a mensagem da Alvina então termina e o José Henrique Pereira, José Gonçalves Pereira, continua. Continuando ainda em nossos encontros em Pedro Leopoldo, com Chico, tivemos a oportunidade de aprender o valor da doutrina espírita, assimilando mais as obras de Allan Kardec através da leitura de livros do Emmanuel, André Luiz, Humberto de Campos, Batuíra, Meimei, Alta de Souza e mensagens de Sheila, permitindo-nos ainda receber do médium Chico Xavier exemplos edificantes de trabalho, perseverança, humildade, renúncia. E ainda receber do médium Chico Xavier exemplos de trabalho, renúncia, perseverança, humildade, amor, fidelidade à doutrina. Que exemplos esses que nos permitiram desenvolver as nossas atividades nas obras assistenciais da Federação Espírita do Estado de São Paulo, mostrando, conforme mensagem recebida na mesma data, que a da mamãe Alvina. Seu título: Meu amigo, muita paz. Datada de junho de 1952. Seu conteúdo veio traçar um roteiro de luz e amor para as responsabilidades na vivência do Evangelho, na prática da caridade, que é o amor
em ação. A caridade é o amor em ação. Vamos à leitura desta beleza de mensagem. Meu amigo, muita paz. Assinado por Emmanuel. A assistência social é a fraternidade em ação. Sem ela, indiscutivelmente, os nossos mais preciosos, arrazoados, verbalísticos, não passariam de belos mostruários sonoros. É necessário teorizar com um exemplo. Se desejamos argumentar com eficiência, segurança, no campo de nossas realizações. Se é verdade que as obras sem ideal são primorosas esculturas na arte humana, sem o calor da vida, a fé, sem obras, segundo já nos asseverava a palavra apostólica há quase 2000 anos, não passa de um cadáver bem adornado. A escola, a maternidade, a creche, o hospital, o refúgio de segurança, de esperança aos viajantes da amargura, o albergue, o posto de socorro, a visitação fraterna aos doentes, aos necessitados, a palestra amiga e confortadora, a casa de desobsessão, o auxílio de emergência aos companheiros de angústia, o amparo aos irmãos presidiários, a cooperação metódica nos centros especializados de tratamento, quais sejam sanatórios, hospitais, leprosários, a contribuição desinteressada, o reconhecimento, enfim, a dor de todos os matizes, dor de todas as procedências, desafiam a nossa capacidade de imaginar, de organizar e fazer, a fim de que possamos momentalizar, fazer acontecer. Agora, no nosso agora, a nossa doutrina de amor e luz. No mundo vivo dos corações, trabalhemos auxiliando-nos uns aos outros. Somos associados de uma só empresa, de redenção. Usando o sentimento,
o raciocínio, usando as mãos, usando a palavra, usando a tribuna, usando a imprensa. E o livro para o mesmo glorioso desiderato. Conscientes, pois, de nossas responsabilidades, marchemos para adiante sob a inspiração, as vibrações dúlcidas, amorosas, envolventes, inspiradoras do Cristo de Deus. O nosso Mestre, o nosso Senhor, entrelaçando braços, entrelaçando corações, raciocínios na mesma vibração de otimismo, de esperança, na mesma, em uníssono, vibração do serviço, e da sublimação. Hoje, hoje é o nosso dia. Agora, é o nosso momento. A luta o empenho é a nossa oportunidade. Ajudar é a honra. Ajudar é a honra que nos compete. Sigamos assim, destemerosos, firmes, na certeza, na segurança, na convicção, na consciência de que o Senhor permanece conosco e indubitavelmente e sem a menor sombra de dúvidas alcançaremos amanhã a alegria, a paz do mundo melhor. Em outra oportunidade estávamos, certa madrugada, entre os pés dos eucaliptos, quando um grupo de estudos de astronomia estava examinando as estrelas e a Lua. Alguns companheiros começaram a comentar que somente a Terra era um plano habitado
Adentrávamos a madrugada com esse comentário quando compareceu o espírito André Luiz, através de Chico, que fez o seguinte comentário, observando seus comentários, que somente a Terra tem condições para ser habitada, achei conveniente mencionar aos nossos irmãos que essas opiniões poderão ser esclarecidas, e para isso imaginemos o Oceano Pacífico como é o maior oceano da Terra, e joguemos uma laranja no meio, comparando se essa laranja fosse o tamanho da Terra e o oceano, o infinito, e nós, seus habitantes. Pergunto: como ficaria o resto? Consideramos, portanto, o ensinamento de Jesus quando disse: há muitas moradas na casa de meu Pai. Nos contatos subsequentes com Chico, nos contatos subsequentes com o Chico, nos contatos subsequentes com o Chico, o acompanhamos em muitas tarefas de assistência social. Aos carecedores de auxílio, quando realizávamos juntos visitas diurnas e noturnas nos lares mais humildes, nos arrebaldes da cidade. O lar dos velhinhos, Lindolfo Ferreira, demonstrava-nos mais uma atividade como vivência do Evangelho, finalizando a fase em Pedro Leopoldo, ainda em reuniões da doutrina na cidade de Matozinhos. Chegou-nos uma mensagem através de sua psicografia de Irene S. Pinto, quando mencionava a sua presença e nos confirmava assunto de seu conhecimento no encaminhamento de uma irmã a ser atendida em São Paulo, para que testemunhássemos a autenticidade e a veracidade de seus dizeres. Colocou-nos em mãos o número, a rua, o local onde jazia seu túmulo. Para nós, confiantes em sua mensagem, deixamos de verificar, mas com o passar do tempo recebemos através do doutor Walter Gonçalves, que na oportunidade exercia a função de engenheiro supervisor dos cemitérios na capital de São Paulo, sabendo de nossa ligação e conhecedor da mensagem de Irene, gentilmente enviou-nos a foto de seu túmulo, onde constatava com todos os detalhes mencionados em sua mensagem. Motivado
por todo esse aprendizado e exemplos de amor, dedicação do Chico, através das mensagens recebidas de nossos benfeitores espirituais, trouxemos a necessidade de ampliarmos o nosso programa na Federação Espírita do Estado de São Paulo, levando a termo a construção e a criação da Casa Transitória, baseada nas obras mediúnicas de André Luiz, nos volumes Nosso Lar e Obreiros da Vida Eterna. Quando recebemos a mensagem de Batuíra, que nos trouxe orientação e incentivo, mencionando a necessidade urgente na construção dessa obra, trechos da mensagem de Batuíra em novembro de 1954, 3 anos antes da elaboração deste livro, Amor e Luz. Nesse sentido, a Casa Transitória, com os serviços assistenciais que nos dizem respeito, surge sempre mais imperiosa, mais urgente. Não desconhecemos o acervo dos problemas que a edificação e a consolidação da obra exige em si. Mas contamos igualmente com a infinita bondade do Senhor, que não nos olvidará em sua infinita misericórdia. Cremos realmente que situar a instituição na parte central de nossa cidade seria de momento, uma iniciativa impraticável. Entretanto, o meio termo da localização da obra será indiscutivelmente a solução ideal do problema. Nem o agravo de responsabilidades materiais no centro urbano, nem as dificuldades da distância excessiva nas regiões que lhe sejam vizinhas. Daí o motivo pelo qual consideramos de grande oportunidade o seu entendimento com os irmãos da assistência, tanto quanto com as autoridades que nos dirigem, o Instituto Venerável, a fim de que o assunto possa ser estudado em alicerces sólidos quanto possíveis. Guarda contigo a certeza de que não estarás sozinho no trato dessa questão. Durante o período de implantação em nossas horas difíceis, recebemos incentivo, orientação, amparo, sustentação do mundo espiritual. Devemos agradecer a Jesus que nos permitiu Devemos reconhecer a Jesus que nos permitiu conhecer o médium Francisco Cândido Xavier e que no andamento dessa obra proporcionou a oportunidade do auxílio a milhares de irmãos nas suas necessidades, assim exercitando na prática a vivência da doutrina consoladora que nos legou Allan Kardec, com o lema "Fora da caridade não há salvação". De uma maneira mais ampla, devemos mesmo destacar o exercício
da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, da luz, do amor, não só pelas comunicações dos espíritos benfeitores que nos trouxeram o esclarecimento do Evangelho, a palavra de amor do Senhor, mas também nos exemplos do Chico, que nos ofereceu em todos os instantes, quer nos trazendo amparo através dos órgãos noticiosos, como jornais, revistas, televisão, como por exemplo do programa Pinga Fogo, e junto às autoridades públicas, onde recebeu título de cidadão de várias cidades, várias capitais no Brasil, e com toda humildade transferiu os valores desses títulos ao legado kardeciano, a doutrina espírita. Mostrou-nos com isso a renúncia, e devido ao valor de nossos benfeitores espirituais, demonstrando mais uma vez que no amor há o trabalho edificante, só nos trará a consciência de que a caridade em prol de nosso semelhante é e será sempre reconhecida por aqueles que compreendem, respeitam, reconhecem o valor da mediunidade a serviço do Cristo. Traz-nos a alegria, a certeza de que no amanhã estaremos nos reunindo na pátria da verdade, na pátria espiritual, onde iremos reconhecer que o aprendizado trazido, vivido, aceito, colocou-nos na condição de reconhecidos e devedores a esse médium Chico, o nosso querido Francisco Cândido Xavier. Nosso reconhecimento ainda se estende num pedido a Deus, que lhe dê forças, lhe dê as forças necessárias, e que o Chico, em seus 50 anos de mediunato, não fique só nos 150 livros, que continue o seu trabalho mediúnico e nos ofertar a palavra desses irmãos que incansavelmente estão aí a nos ofertar luz, amor, em nome do Deus Altíssimo. Na próxima reunião estaremos lendo o depoimento de Jorge Manuel Gaio, morador da Rua Conde de Bonfim, 645, apartamento 602, Rio de Janeiro, onde uma frase que ele escreve no seu depoimento é: com os conhecimentos adquiridos, falando a respeito da mãe Marieta Navarro Gaio, nascida em 22 de 9 de 1885, desencarnada em 12 de 3 de 1964. Então,
A próxima leitura será na página 206 dessa obra. Senhor Jesus, somente a sua misericórdia para nos acolher nas condições em que nos encontramos hoje, na maioria dos dias, e nos propiciar esse instante de vibração, referência para as nossas vidas. Agradecido, Senhor, por nos acolher. Rogamos que o momento, nosso momento, que é todo momento, o momento de agora, possamos ter esta vibração como referência, esses sentimentos, essa meta vivencial, e que nós nunca desvinculemos essa realidade, a nossa realidade do dia a dia, onde esquecemos e agimos como se a imortalidade, como se a sua assistência, como se tivéssemos iniciado ali os nossos direitos, e muitas das vezes nos esquecemos dos deveres que o momento nos impõe. Enfim, agimos como crianças espirituais diante dos desafios do vivenciar o nosso melhor. Então, Senhor, dulcifica a nossa alma, enriquece o nosso sentir, ajuda-nos a preservar esse nosso melhor, esse lado bom, essa sintonia. Obrigado por tudo, Senhor, e permita que esse nosso esforço possa alavancar nós mesmos quando estivermos num outro momento complicado da vida e ouvindo novamente o que hoje aqui se aconteceu, hoje aqui transcorreu, e que os nossos irmãos de humanidade, que porventura, no acaso que não existe, provido pelo teu amor, pela tua sabedoria, possa também se beneficiar desse esforço. Obrigado por tudo, Senhor. Muita paz a todos. Que o Senhor nos ilumine hoje, no agora e no eterno agora, que é toda oportunidade de realização e de vivência